Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é semelhante a este: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem. Na verdade, é como tu disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a sua mente, com toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. É o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus resume a essência e o espírito da vida humana num ato único com duas faces inseparáveis. Amar a Deus com a entrega total de si mesmo, porque Deus é verdadeiro e absoluto, um só entregando-se a Deus. O homem desabsolutiza a si mesmo, o próximo e as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo é relação no espírito de fraternidade e não de opressão, de submissão ou dinamismo da vida. É o amor que tece as relações entre os homens, levando todos aos encontros, confrontos e conflitos que geram uma sociedade cada vez mais justa, próxima do reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nunca castigou quem tem, por exemplo, R$ 1 milhão no banco. Deus nunca castigou, por exemplo, quem é dono de uma quantia muito grande de dinheiro, de uma riqueza, de uma fortuna muito grande e que tem dinheiro para viver 10 vidas. Deus nunca castigou essa pessoa. O que Deus castiga nunca vai ser os bens que nós acumulamos na terra. O que Deus castiga é a forma como nós acumulamos esses bens aqui na terra. O que Deus castiga é a forma como eu penso, semelhante a esses bens que eu tenho aqui. Porque quando eu trabalho a psicologia do ter por ter, eu começo a acumular aquilo porque aquilo me faz bem. E aí eu começo a ter aquele carro porque aquele carro me faz bem. Começo a ter aquela casa porque aquela casa me faz bem. Arrumo aquela coisa porque aquela coisa me faz bem. O problema não está em eu ter. O problema está em quais ações eu quero mediante aquilo. Muitas das vezes a gente começa a ter as coisas e a gente acaba sem perceber que o foco não está nas coisas que o mundo oferece, mas sim nas coisas que Deus oferece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. Jesus cita no Evangelho de hoje dois mandamentos que nós podemos resumir todos os outros nestes dois. Porque quem ama não rouba, quem ama não comete falso testemunho, quem ama respeita pai e mãe, quem ama guarda domingos e festas. Se nós pegarmos todos os 10 mandamentos e resumirmos, nós vamos compreender que simplesmente o mandamento mais importante é o mandamento primário. Amarás a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse é o próximo como a ti mesmo é uma medida muito incalcável e imperceptível. Porque quando eu não consigo amar o meu próximo e quando eu não consigo trabalhar com o meu próximo de uma forma única, eu acabo me perdendo com ele. Quando eu não consigo cuidar do meu próximo de uma forma única, fraterna, um cuidado que só você tem com aquela pessoa, eu acabo perdendo aquela pessoa. Porque o que Deus quer no nosso olhar é um olhar de cuidado, de ação. E quando Jesus inicia dizendo: Ouve, ó Israel, é por quê? Porque aquela sociedade da época e que cada vez mais está se espelhando na sociedade de hoje em dia, é que cada vez mais a sociedade de hoje em dia se espelha naquela época, porque a sociedade daquela época era muito individualista. Pregava muito a ideologia do eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso ter isso para viver em sociedade. Eu preciso ter aquilo para viver em sociedade. E eu acabo desfocando o olhar para quem precisa. Numa campanha da fraternidade que prega justamente e exatamente o olhar àqueles que mais precisam. O olhar aquelas pessoas que mais necessitam de cuidado. Fraternidade e moradia. Coloquemos também o tema e o lema desta campanha da fraternidade, não só aqueles que moram nas marquises das lojas, não só aqueles que moram nas ruas, nos bancos de praça, mas coloquemos este lema também para aquelas pessoas lá de Juiz de Fora, por exemplo, que veio a enxurrada, levou casas e mais casas. A lama veio e levou casas e mais casas embora. O barranco desceu e levou casa de todo mundo embora. E se nós formos analisar bem, infelizmente, é uma notícia que se repete ano após ano. E eu sinto em dizer a vocês, não vai durar muito em qualquer outra cidade do Brasil, isso vai acontecer de novo. Não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Aqui onde eu tô gravando tá chovendo. O problema em si não está na chuva. O problema em si está na infraestrutura na qual as nossas cidades têm. Esse olhar individualista, esse olhar de excluir o outro, de tratar somente do indivíduo próprio, acaba excluindo as outras pessoas lá para os cantos da cidade, para os subúrbios da cidade. As primeiras gerações de áreas ocupadas que surgiram no Brasil foram justamente porque pessoas foram expulsas das cidades para padronizar a cidade e deixar a cidade mais bonita. Pessoas que não tinham, obviamente, a renda alta, que não tinham a economia o suficiente para viver naquela cidade, acabariam sendo expulsas dali. E tinham que, além de ver as suas casas demolidas, construir uma outra casa com o que sobrou em qualquer outro canto da cidade, menos no centro. Porque, segundo os soldados da época, enfeiava a cidade, pobre no meio de rico. Mas veja bem, Jesus pregava o evangelho justamente no meio dos pobres.
Entendamos o tema da campanha da fraternidade também. Ele veio morar entre nós com um lema de apelo não só por aqueles que dormem embaixo do teto, que dormem sem um teto, mas quando eu digo ele veio morar entre nós, todas as pessoas que precisam de um auxílio, humanamente falando, são Jesus. Porque eu estava perdido e me encontrastes. Eu estava nu e me destes roupa. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Se Jesus que é Jesus, e veja bem, eu não estou excluindo aquelas pessoas, eu estou englobando a todos os que precisam de olhar. E não somente aqueles que dormem embaixo do teto, mas também olhar com misericórdia aqueles que também sofrem lá em Juiz de Fora, aqueles que também sofrem em outras cidades do Brasil e que vão sofrer futuramente, porque, como eu falei, é um problema crônico. É um problema estrutural que o nosso país, infelizmente, teve ao longo dos anos. E que só vai ser curado através do ponto em que eu começar a unir as pessoas, através do ponto em que aí sim eu coloco eles, aí em que eu vou lá na praça, lá na 13 de maio, e começo a achar aquelas pessoas que não têm um teto para dormir, levo elas para casa, acolho elas em casa. Vai começar a melhorar a partir do momento em que eu começar a englobar aqueles que estão excluídos ao povo novamente. Inserir aqueles que não estão em sociedade novamente à sociedade. Precisamos pensar muito nisso e meditar cada um desses mistérios que Jesus nos traz no Evangelho de hoje. Por isso, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.